Só que qual é a pegada da filosofia inglesa? Ela tem uma tendência a gostar muito de falar de lógica, de ter uma inspiração muito grande no positivismo lógico do Círculo de Viena, né? Que surge no continente, mas tem uma inspiração e uma relação com isso. E aí, portanto, a filosofia analítica acha que ela é mais inteligente, porque ela usa muito toda a filosofia que ela for fazer, de ética, da puta que pariu que ela for fazer, ela vai enfiar a lógica lá, vai enfiar lógica, que eu estou dizendo lógica de alto nível, né? Os mais contemporâneos debates sobre lógica vão estar em todos os aspectos da filosofia quando eles forem fazê-lo, o que vai tornar a filosofia deles extremamente chata, né? É isso que vai acontecer. Enquanto que continental eles usam em oposição, normalmente vinculada a uma tradição que de alguma forma ou outra toca em Hegel, certo? De alguma forma ou outra toca em Hegel. Não necessariamente, mas na maioria dos casos sim. E aí eles jogam tudo num balaio só, imagina. Você vai tomar como continental gente como Foucault, e por outro lado, gente como marxismo, eles vão tomar como filosofia continental. Vai tomar, por outro lado, gente como Heidegger. Vai ser tudo filosofia continental. O arquétipo, a divisão, é estúpida per se, certo? Ela é estúpida per se. E ela claramente tem uma puxação de sardinha desgraçada para o lado do analítico. Um cara que está inserido na tradição continental e se aceita chamar de continental é mais ou menos aquele cara que aceita a alcunha de neo-ateu porque acha que vai revisar essa alcunha, tá? Se divirta aí nessa luta. Mas você se juntar com toda uma tradição que, inclusive, quando o pessoal fala que vai criticar quer ver uma característica que o pessoal coloca na filosofia continental? Ela não é clara. Imagina, ela não é clara. É óbvio que alguns desses autores que são colocados na filosofia continental não são claros e uns deles parece que tá de piada com a tua cara de vez em quando, né? Por exemplo, o Derrida e aquele outro amigo dele lá. O Derrida não, o Deleuze. O Derrida ainda é mais sensato, certo? O Deleuze é um suco de ácido inacreditável. Inacreditável suco de ácido. Aí, veja, você pega o Derrida, Derrida não, Deleuze. Você pega o Deleuze, que escreve aquelas merda com aquele jeitão escroto dele, suco de ácido do caralho, cria uma espécie de cultura de que escrever tudo embaralhado, tudo esquisito é legal, e aí agora qualquer outro que tiver dentro da tradição continental vai ser comparado àquele lixo que eu estou dizendo de escrita mesmo, aquela escrita lixo do Deleuze, a gente vai ser comparado a isso, se você aceitar que você está no grupo dos continentais. Então essa distinção é uma coisa que eu abomino, entendo a função que ela tem e respeito filósofos analíticos. Boa parte do meu interesse em filosofia contemporânea resvala interesses em autores analíticos. O que eu não gosto é quando essas distinções fazem parecer que pertencer a um grupinho é ser superior e pertencer a outro grupinho é ser inferior e cria uma rixinha de grupinhos, que aí eu acho completamente estúpido. Exatamente, o Guilherme citou aqui. Qual é o texto do Sartre que você vai ler? É esse aqui, ó. Existencialismo é um humanismo. É esse texto que você vai ler. E você vai, com certeza, gostar bastante. Quais são os textos que você tem que ler? São esses aqui, ó, que eu já indiquei, certo? Teteto de Platão, Sofista de Platão, Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã de Engels, alguns capítulos do Dialética da Natureza, que é um texto publicado pela União Soviética, de escritos que seriam de Engels. Eu quero que você se foque na natureza geral da dialética como ciência e, ao final, o Anti-Düring também acho legal, o mundo orgânico e a quantidade e qualidade, que tem a ver com aquilo que a gente discutia aqui, que esses caras nunca perderam o interesse em falar que estamos falando de pensamento científico. Amigo, na sua opinião, como pós-modernismo mais prejudica o estudo da história? E como combater isso? Quer ver um exemplo? Eu estava assistindo com a minha esposa aqui agora há pouco, aquela Lilian Schwartz, tá ligado? Olha, ela estava reclamando que um órgão do governo tinha colocado um computador ali na presença. Ai, mano, eu me canso até de começar a falar, mas vamos lá. Foi colocada a moça lá que ganhou as Olimpíadas, medalha de ouro na ginástica do brasileira. Aí as americanas fizeram assim uma reverência e tal. Aí alguém usou, não saberia disso de jeito nenhum se não fosse a bosta do UOL fazendo essa entrevista com a Lilian, tá? E aí, não, porque colocaram um computador no lugar da menina para vender um projeto de tecnologia. Eu não sei, e eu não me interesso mesmo. Mas beleza. Fizeram uma propaganda, é isso.
fizeram uma propaganda e a propaganda é de mau gosto, substituíram atleta por um computador. E aí pressupõe-se dessa substituição que tem um racismo embutido ali, parará e tarará, porque está excluindo né, qual é o problema de colocar, substituir, tirar a moça e colocar um objeto ou o que quer que seja no lugar. É porque, poxa, é uma mulher negra que ganhou um negócio, está sendo reverenciada, deixa a imagem da reverência e tarará, espontânea e tal, das americanas, e que elas são amigas, e etc, etc, etc. Aí, beleza, tem essa situação. Você pode dizer que a situação é de mau gosto? Eu posso dizer que a situação é de mau gosto. Sabe o que esse cara da UOL estava falando? Que tinha que caçar o ministro, tinha que derrubar. O governo Lula tinha que tirar o ministro por causa dessa imagem que foi publicada. Veja, eu já trabalhei no serviço público, certo? Então, assim, não é como se o presidente do órgão ou o ministro, que é o presidente do órgão, que preside o órgão, ao final das contas, como se ele cuidasse de todas as etapas de tudo que acontece dentro do órgão. Então, é possível, não sei se isso aconteceu, mas é possível, eu diria mais que é possível, é provável que o ministro, seja lá de que órgão for, como eu disse, eu fiquei com preguiça, eu fiquei com vontade de vomitar quando eu comecei a escutar isso. Então, é possível que o ministro sequer soubesse disso, certo? Eu diria que é mais do que possível, é grandissimamente provável que ele sequer soubesse. Só que aí se o cara diz isso, aí começa aquele jogo de imagem, né? Ah, então quer dizer que você não sabe o que acontece dentro do seu ministério? Sim, o ministro não fica provando cada coisa, cada objeto de marketing, não fica, gente. É por isso que você escolhe uma equipe, é por isso que tem cargo em comissão, né? O cargo de confiança. Você vai colocar um cara de confiança ali que não vai te apunhalar pelas costas, mas eventualmente ele pode fazer merda, porque é um ser humano, etc. Se você derruba um presidente por causa de um negócio desse, ou um ministro por causa de um negócio desse, o que acontece? Sai só o ministro porque ele é feio? Não, sai todos os cargos de confiança. Então, todos os trabalhos que estavam sendo executados vão ser substituídos por uma nova cabeça, com uma nova ideia, por causa de uma imagem. O pós-modernismo é cavalo de Troia. Entendam isso. Pós-modernismo é cavalo de Troia. Ninguém está dizendo, eu não estou aqui discutindo se a imagem é ou não é de mau gosto. Eu vou concordar, por exemplo, com a Lilian e vou dizer assim, substituir uma imagem grandiosa daquela, bonita pra caramba, é um erro. E acabou-se. Agora, a discussão vai para derruba ou não o ministro por causa de uma imagem de... Assim, cabeça no rabo. O pós-modernismo faz a humanidade enfiar imediatamente a cabeça no rabo. O que aconteceu? Eu falei para vocês, o Thiago Braga usou um texto da Lilian em que ela tenta recompor a ideia de que, olha só, mas os negros também têm atividade lá durante a escravidão e isso deveria ser considerado. Aí ela faz pesquisas que mostram que um negro, de repente, teve escravos ou que não sei o que e tal. A exceção da exceção da exceção para provar um ponto que ninguém nunca disse que não era verdade. E aí o texto dela serve, obviamente, a culpa é dela sim. O texto serve, não foi que o Thiago Braga distorceu o texto, é que um texto de merda desse, que não entende... Ai, meu Deus, eu me irrito de verdade com isso, mano, que bosta. Tipo assim, não é como se a Lilia fosse idiota, é que ela tá com um tópico, uma apresentação de um problema que não enxerga a realidade de por que existem esses problemas e como é que modifica. Não é num jogo de imagens, não é a imagem que aparece, não é isso que é o tema. Quando você começa a tornar a política num jogo de imagens, a gente vai perder. É assim, é batata, ela tá do nosso lado. A Lilian é uma pessoa do bem. Ela tá do nosso lado. Mas esse tipo de pautação das coisas... Então, assim, na historiografia, por exemplo, ao invés... E quando eu estou dizendo da historiografia, é mais grave, porque isso vai cair para o livro de ensino médio. Ao invés do livro de ensino médio, por exemplo, me passar 15 páginas, me mostrando sobre os dados da escravidão, mostrar assim, número mesmo, número, para o menino olhar e ficar impactado. Milhões de pessoas, né, foram trazidas de África pelo Estado português aqui para a colônia brasileira. Milhões de pessoas, não é isso? Durante séculos, o último Estado a acabar com a escravidão. Esse é o tema que o menino precisa aprender. Não que teve uma vez que um escravo se liberou, e aí, olha só, a gente tem que mostrar essa história para ele perceber que também teve luta lá. É claro que teve, mostra isso. Só que o foco, a gente não tem tempo suficiente. Onde é que vocês estão com a bunda? É que vocês nunca estiveram na sala de aula. Você não tem 15 aulas para dar, para apresentar todos os aspectos. Tem que apresentar o básico. E o básico tem que ser econômico e grande política, não a imagem.
Mano, eu fico louco com isso. Eu fico louco. É coisa de gente que nunca pisou. Sabe, a pessoa saiu da faculdade, provavelmente já entrou direto no mestrado, foi pro doutorado e foi aqui discutir o sexo dos anjos sem nunca ter pisado numa escola, para achar que pode dizer pra gente o que a gente tem que fazer lá ou deixar de fazer, certo? Esse é o padrão da pós-modernidade. É o padrão. Nunca saiu da universidade, entrou na universidade, ficou fumando maconha lá o dia todo, né? E aí quer dizer que o problema do mundo são as imagens. Mano, o quanto que isso me irrita, vocês não têm noção. Eu perco mesmo a razão com isso. Isso me irrita de um tanto. Onde já se viu? É por causa de um negócio desse, que eu até concordo, certo? Não tem que colocar a imagem, tem que mostrar a imagem, tem que valorizar, tem que discutir a imagem. Olha que legal, negros, tanto a nossa quanto dos Estados Unidos, né? A Simone Biles, que é uma pessoa negra, e tá valorizar isso, achar bonitinho. Aí não, vai achar um pelo em ovo do caralho para criticar o governo do PT. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Fico puto com isso. Fico puto real. Eu perco a razão com isso. Bando de inútil, fumador de maconha do caralho. Já viu Vitor Hélios? Não. O cara quer usar a lógica para defender a existência de Deus e defender o aborto, mas na hora de analisar a lógica de debate, ele refuta bem certos discursos liberais. Veja, isso é abominação, viu? Isso aí é reacionarismo. O cara que é antiliberal e é conservador é o pior inimigo. Liberal é um que você pode sentar na conversa de bar para dizer assim, você é idiota, você não compreendeu o sistema econômico. Agora, esses caras que fazem, eu não conheço esse homem que você está me apresentando aí. Agora, esses caras que são antiliberais e conservadores, mano, se você entende um pouco de história, você sabe aonde isso dá, o que ele quer instigar na população. O que ele quer instigar na população é muito claro, tá? Meu Deus, eu perdi completamente a razão agora. Quais obras você recomenda para começar a estudar Marx? Para começar a estudar Marx? Eu não sei, eu não sou um bom estudante de Marx. Deixa eu pensar um pouco. É porque você está querendo dizer obras de Marx pela qual começar ou obras que falam sobre Marx, que dão indicativos? Eu gosto do livro do Gustavo Machado, aquele primeiro, do mestrado dele. Eu gosto, eu acho uma boa introdução aquele livro. Eu gosto do livro do José Paulo Neto, aquele ali da vida do Marx, né? Eu acho que são bons indicativos. Te dou 2 indicativos. Essa biografia vermelha do José Paulo Neto, que se chama Karl Marx, publicada pela Boitempo, e o livro do Gustavo Machado, cujo título eu esqueci, que é o mestrado dele. Você joga Gustavo Machado na Amazon que aparece. Deixa eu ver aqui. Ah, vai travar. Meu Deus, travou tudo. Não. Ah, tô com preguiça de procurar. Só acredita em mim. Alguém cita aí nos comentários para ele. Beleza, estamos a 1 hora de vídeo. Vamos apenas para os superchats. Pedro, seu lindo, o que você entende sobre teoria da dependência? Concorda com ela? Obrigada pelo seu trampo. Obrigado, Ana. Sucesso nos seus projetos e abração. Eu conheço o básico acerca da teoria da dependência, né? Que os estados mais pobres acabam transferindo riqueza para onde eles são dependentes. Para mim, a noção básica é óbvia, né? É óbvia. Tem a ver com complexidade de produção. Para mim, a noção elementar é óbvia. Agora, eu nunca li nenhum livro sequer sobre o assunto, certo? Eu sei que tem vertentes disso aí. Eu sei que o Fernando Henrique Cardoso já defendeu a tese da teoria da dependência, enfim, mas eu não conheço, eu não poderia falar mais do que o pedaço de óbvio que eu falei, né? Que países com menos